Vamos começar. Nós estamos continuando a nossa série Conquistando a Cidade. E para se conquistar a cidade, temos que ouvir o que Jesus diz no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 5. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa foi uma ordem de Jesus logo no primeiro contato com todos os discípulos após a sua ressurreição. E é isso que Jesus quer de cada um de nós até hoje, que preguemos o Evangelho da cruz em todo lugar e para todo mundo, independente de qualquer coisa. E a pergunta que a gente vai fazer hoje é: estamos realmente dispostos a ir a qualquer lugar e pregar o Evangelho a qualquer pessoa? Ou colocaremos sempre uma objeção, ou veremos sempre algum problema para isso? Levar o Evangelho eu levo, mas para aquele lugar não, é melhor levar para cá. Não, para aquela turma não, é melhor para aquela outra. Não vou não, eu tenho mais o que fazer do que pregar, levar o Evangelho hoje, amanhã eu vou. Abra sua palavra no livro de Jonas, capítulo 1, versículos 1 a 3. Jonas, capítulo 1, versículos 1 a 3, diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas achou extremamente estranha o pedido que Deus tinha feito. Um profeta hebreu ir a uma cidade gentia exortar aquele povo. Isso a princípio não fazia nenhum sentido, ainda mais com a fama que Nínive tinha. Nínive era a capital do Império Assírio. E para vocês terem ideia da maldade deles, da crueldade deles com os inimigos, uma prática comum era eles pegarem os inimigos, quando capturaram, toravam as duas pernas, toravam um braço e deixavam só um, com a pessoa ainda viva, para eles passarem pela pessoa e apertar a mão como forma de escárnio. Essa era a crueldade dele. Quando isso não bastava, quando a pessoa morria, eles arrancavam a cabeça, espetavam numa vara e faziam com que os familiares andassem pela cidade, levando a cabeça do seu familiar morto. Era para essa cidade que Deus estava mandando Jonas ir, para exortar, para falar para aquele povo que eles estavam errados. Então, a princípio, a olhos humanos, não era uma tarefa fácil. Mas Deus tinha esperança de mudança de Nínive. Por isso, ele resolveu mandar Jonas para tentar essa missão aparentemente impossível aos olhos humanos e à lógica humana. Mas Jonas só via pelos olhos humanos, ou seja, ele pensava: o que é que eu vou fazer lá? Por que essa história toda vai dar certo? E Deus mandou Jonas
ir para Nínive. E ele foi para Tarsis. O destino de Jonas foi completamente oposto do que Deus tinha mandado. Ele foi mandado ir para leste e foi para oeste. Fazendo um comparativo, se fosse aqui em Parnamirim, Deus tinha chamado ele para ir para Recife e ele foi para Mossoró. Até no caso de Jonas, o meio de transporte era completamente diferente. Para ir para Nínive era uma viagem por terra, para ir para Tarsis era uma viagem pelo mar. Então, Jonas tentou se esconder de Deus, como quem diz, não me mande para essa missão não, porque eu não vou. Então, ele era mandado para Nínive, que era essa cidade que vivia em rota de colisão com o Senhor Deus. Era a cidade que o profeta Naum já tinha profetizado que Deus iria destruir por causa da sua maldade. E Jonas não via um motivo lógico, palpável, para ter piedade de Nínive. Ele não achava justo que ele, uma pessoa tão temente a Deus, fosse enviado para todo o julgamento divino, da bondade e da sabedoria divina. O apóstolo Paulo, no 2º capítulo da carta aos Romanos, ensina que tem 2 maneiras de se fugir de Deus: sendo imoral ou irreligioso, ou sendo muito virtuoso e muito religioso. Jonas era virtuoso, religioso, cumpridor de leis e de normas. Jonas se achava o cara, era o crente, o salvo, que não deveria se arriscar para salvar quem não merecia. Que Nínive se acabasse, que era um castigo mais do que merecido. E Jonas foge da missão de pregar o evangelho a toda criatura. Ele quis decidir que criatura merece ou não o evangelho de Deus. E quantas vezes nós, e eu estou pregando hoje, essa pregação é para mim, quantas vezes nós não nos achamos o crente e não temos disposição de ir evangelizar quem está numa posição espiritual aparentemente pior do que a nossa. Queremos ser juízes das nossas supostas qualidades e pelos defeitos e pelos pecados dos outros. No caso de Jonas, Deus o castigou por isso. Uma tempestade assola o mar e o navio onde Jonas está fica prestes a afundar. A fuga de Jonas para cumprir a missão não afeta apenas ele. Ela afeta todos que estão à sua volta, pondo em perigo todos naquele barco por causa da desobediência dele. E o barco, na tempestade, começa a naufragar por causa dessa desobediência. Por isso é bom que a gente tenha atenção. A nossa desobediência a Deus pode virar o barco que nem é nosso. Um barco que somos apenas passageiro. E mais, podemos colocar a pique o barco e todos os teus tripulantes. O resto dessa história, vocês conhecem. Jonas foi jogado ao mar pelos marinheiros e o tempo acalmou e todos no barco foram salvos. Mas Jonas, com seu pecado, ele afundou e já nas profundezas ele foi engolido por um peixe grande. E nessa hora Jonas se arrependeu.
e orou fervorosamente ao Senhor. No final da sua oração, ele entende que a salvação vem exclusivamente do Senhor. Continuando no livro de Jonas, Jonas capítulo 2, versículo 9. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Somos salvos pela graça de Deus e unicamente por ela, não por nossas obras, não por merecimento, mas pela graça de Deus, graça que nos foi entregue por Jesus na cruz do Calvário. Jonas, a princípio, está arrependido. A gente vai ver mais na frente que nem tanto. Mas está arrependido e decide ir, finalmente, fazer o que Deus pede em Nínive. Jonas 3, versículos 1 a 5. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram em jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Mesmo sem acreditar, Jonas pregou a palavra de Deus, e a vontade de Deus foi feita. O rei se arrependeu e toda a cidade se converteu. Deus acalmou a sua ira, porque viu salva aquela cidade. Deus, com sua inerrante justiça divina, deu uma nova chance a Nínive. O que importava era salvar aquelas vidas. Não era uma questão de merecimento, era uma questão de graça. Jonas, ele acreditava tanto na sua crença que Nínive não merecia salvação, que ele não acreditou no resultado. Ele fez, como a gente diz na linguagem da gente, para cumprir tabela, por religiosidade. Não por piedade, não para tentar salvar, pela graça e pela misericórdia de Deus. Para ele, aquilo ali era um povo perdido e perverso. E o que é pior, Jonas ficou irado com Deus. Olha a ousadia do cara. Jonas ficou irado com o resultado que ele conseguiu. Jonas ficou irado com o perdão de Deus. E foi tomar satisfação com Deus, confrontando. Jonas 4, versículos 1 a 3. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ó Senhor, não foi isso o que eu disse. Estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio para irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Veja o que a religiosidade de Jonas fez. Ele começou a duvidar da justiça divina e começou a se achar um juiz. Ele, a opinião dele era que eu mereço, Nínive não. Então, para ser salvo, tem que ter
um merecimento, a glória de Deus, a intervenção divina, pouco valia. Esse era o pensamento de Jonas, depois de ter convertido uma cidade que era um verdadeiro inferno. E ele conseguiu, pela graça divina, fazer com que aquela cidade se convertesse. Jonas tinha a sua religiosidade como um ídolo. Para ele, as coisas certinhas tinham tanto valor que o julgamento de Deus pouco interessava. Vamos parar para pensar que muitas vezes, quando somos chamados para evangelizar, fugimos para o lado oposto, porque achamos que eles não merecem. Quantas pessoas já passou pela sua cabeça que você diz, rapaz, vou chamar fulaninho para ir para a igreja? Não vou não, bicho, fulano bebe muito, só quer saber de farra, hoje já deve estar uma hora dessa no barzinho. Ou então diz, não, fulano não vou não, que ele é de religião tal e não vai nem me ouvir. Não, fulano de tal não vou não, porque eu já chamei uma vez e... Quantas vezes a gente dá uma de Jonas e quer, como se fosse atribuir valor, dar um resultado, tipo assim, eu não vou porque não vale a pena, ou não vou conseguir, ou não vai dar certo, ou vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Muitas vezes a gente está embarcando em barcos errados, porque achamos que as pessoas não vão entender a palavra, não vão levar a sério o que a gente está dizendo. Muitas vezes nós somos engolidos pelo preconceito. E esse está nos puxando cada vez mais para o fundo, para longe de Deus e para longe do nosso chamado. E quando vamos para Nínive, às vezes vamos só cumprir tabela. Não, eu vou ali porque o pastor Eros disse que era para a gente ir, a gente vai lá. Mas é rapidinho, é só 2 minutos, a gente fala, eu já fico de olho, certo? Porque quando eu der o sinal, que a gente via que esse negócio não tem futuro, a gente vai-se embora, porque de lá a gente já vai assistir o jogo e... Quantas vezes a gente não fez isso ou coisa semelhante? Não que a gente não deva obedecer ao pastor Erickson, deve obedecer sim. Mas deve ir para fazer isso de todo o coração, porque a gente é só um instrumento de Deus para Ele derramar a graça dEle aonde Ele quer derramar. Jonas ficou olhando de longe a cidade, esperando a desgraça acontecer, né? A gente às vezes também fica meio que escondido, só, como diz a história, brechando na sombra o pecado alheio, esperando a queda da pessoa. Só para dizer, eu avisei. Eu disse que não era perder tempo com fulano. A gente tem na vida dos nossos apóstolos, na vida diária dos nossos apóstolos, exemplos de pessoas como eu, que o apóstolo apostou todas as fichas e que no começo a gente olha como é que o apóstolo está apostando na vida dessa pessoa. E lá na frente, Deus nos mostra o porquê. Porque não é com a força do nosso braço, é com a graça de Deus que isso vai ser transformado. Esse é o grande milagre de Deus. A gente adora aqueles milagres de efeito especial. Mas o grande milagre de Deus é esse de mudar a vida, o rumo
dos perdidos, transformar toda criatura em filhos de Deus. A gente fica achando, não, fulano não merece a minha atenção, não. Imagina a atenção de Deus. Então, vamos passar adiante, como diz a história. O nosso tempo para ser gasto em evangelização não é aqui dentro, é lá fora. O nosso destino é Nínive. Não importa o quão cruel e descrente seja a cidade. Foi esse o primeiro direcionamento de Jesus depois de ressurreto. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Foi isso o que ordenou Jesus aos seus discípulos, assim que reuniu com todos depois da sua ressurreição. E é isso que a gente precisa fazer. Eu queria pedir, Jaqueline, faz um favor para mim, abre essa porta aí. E, Sandro, abra aquela porta ali, por favor. Nínive fica mesmo ali, do outro lado dessa porta aí. Nínive é Parnamirim, Nínive é Natal. O povo de Nínive está mesmo aí. O povo de Nínive é todo aquele que a gente ainda não levou o Evangelho. Mas quando a gente olha aqui para o lado de fora, quando a gente olha para ali, a gente vê que para ir para lá a gente tem que perder algumas regalias que a gente tem aqui dentro. A gente tem que perder esse ar-condicionado, a gente tem que perder a nossa posição sentado e ir lá para fora. Ali já melhorou, mas Nínive fede. Ali já melhorou porque a igreja decidiu, no campo material mesmo, sair de dentro da igreja e ir ali fora. Vinícius, dá para botar aquela foto que eu lhe mandei? Há um tempo atrás, aquela frente era assim, certo? Isso aí é esgoto. Bota a outra. A outra foto tinha mais lixo ainda. Eu peguei essa que dava para pegar o terreno. A igreja decidiu sair do conforto dela e ir lá para fora. Bota outra foto. Olha a calçada como já está bonita. Bota outra. Isso no mundo material, com a equipe de voluntários da Igreja do Caminho, fez essa diferença aqui fora. Você imagine se a gente decidir entrar em Nínive, desafiar Nínive. Não falo mais na parte física, mas na parte espiritual. Trazer as pessoas aqui para dentro. Tirá-los da rua fedida e botar aqui dentro, no ar. Transformar uma vida vazia de lixo, como era aquele terreno, num local de conforto. O que é que precisa para isso? Qual a diferença da gente para Jonas? A gente está aqui limpinho, cheirosinho, mas o mundo lá fora é sujo e precisa da gente. O mundo lá fora é perigoso. É sim perigoso. Quiser saber os mapas dos locais da cidade onde é perigoso, pode falar com o pastor Blend, que ele
sabe as localizações, tudinho. Mas ele tem que trabalhar lá. Ele está todo dia, literalmente, trabalhando com a podridão humana. Em qualquer canto onde ele foi chamado. Porque o chefe dele passa na planilha lá, ó, vocês vão em tais locais. E aí, de pastor Blênio, você disse, não, a gente não vai não, quer só ali, Tirol, Candelária, vou escolher. Mas lá está tudo desentupido, não, mas eu quero ir para lá. Infelizmente, ou felizmente, Deus nos quer aonde Ele precisa que a gente esteja. E Jesus já falou que não vem para os sãos, eles vêm para os enfermos. E a gente tem que procurar esses enfermos do lado de fora da igreja. O nosso conforto, que bom. Se a gente quer viver no conforto, vamos trazê-los também para viver dentro do conforto. Vamos dizer a ele que lá fora é ruim, é frio, é fedido. E aqui dentro não. É essa atitude que a gente tanto condena em Jonas, mas que a gente faz isso. Podem ter plena certeza que eu tô rasgando a minha carne para dizer isso. Cada vez que eu falo um negócio, eu me lembro de uma pessoa diferente que eu deixei de evangelizar por achar isso ou achar aquilo. Né? Então, é essa consciência que Jesus quer que nós tenhamos. Pessoal do louvor, pode vir chegando. Pense com sinceridade, quantas pessoas a gente já pensou em evangelizar e ficou nessa dúvida do será aqui, né? A primeira pessoa que veio na sua cabeça, eu vou fazer isso também na minha, amanhã vamos dar uma ligada para ela. Aquela bem aleatória mesmo. Aquela que você diz, vem nada. Porque assim como eu falei que o pastor Blênio não escolhia, não tinha como escolher serviço, quem fez isso e fez isso com excelência foi Jesus. Jesus não escolheu destino nem serviço, não. Jesus sabia que a missão dele era morrer e morrer por a gente. Pensou Jesus, antes de chegar na cruz, disse, peraí, Senhor, é por aquele fulano mesmo? Se eu tenho que dar aquele pecado, se eu quer que eu carregue nas minhas costas? Ele não interrogou a Deus hora nenhuma sobre isso. Jesus simplesmente disse, a minha missão é essa. Eu tenho que tirar o pecado do mundo. E levá-lo todos nas minhas costas, mesmo que isso me aparta do Senhor. E foi isso que ele fez na cruz, sem titubear e com muita dor. Então, a lição que Jesus nos deixa é: não vamos olhar o destino que Deus quer nos levar para o Evangelho. A gente tem tanta gente que gosta deixa a vida nos levar, né? E vai. Deus tem um destino certo, um destino correto que Ele quer que você cumpra. Não tente fugir do destino que Deus traçou para você. Não tente se arvorar a ser juiz de qualquer coisa. Todos nós somos insuficientes, somos imerecedores da salvação. Todos nós.
de qualquer um dessa igreja, qualquer um da terra. A glória de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus é que nos faz, para aqueles que creem em Jesus, que sejamos merecedores da salvação. Então as portas para Nínive estão abertas. Elas começam aqui na calçada e elas vão literalmente até os confins da terra. Aquelas pessoas que a gente acha que não tem mais solução, pense que umas criaturas que Deus quer que tenha solução. Deus quer perto. Deus quer ao lado. Imagine essa igreja aqui, cheia de ex-drogado, de prostituta, de ladrão, de assassino. É isso que Deus quer. É isso que a gente tem que ter coragem de fazer. E enquanto a gente não tiver coragem de fazer, aqui vai ser um lugar confortável e lá fora vai ser um local sujo. O barco que Jonas entrou ia naufragar por causa dos pecados dele. O barco que Deus quer lhe colocar, Jesus está dentro dele. E é Ele que vai acalmar todas as tempestades que possam aparecer na sua vida. E nesta embarcação, não tenham a menor dúvida, Deus vai lhe guiar para os locais onde Ele precisa que o Evangelho seja levado. Onde Ele precisa que a glória dEle chegue e dissipe a escuridão, dissipe a fome, dissipe a sede. Porque não importa o local, nós temos que ser emissários da palavra de Deus. Amém?